Caros alunos, nessa aula eu vou falar sobre o plano cartesiano. Vou usar um exemplo bem conhecido de um joguinho que é muito conhecido, muito antigo, Batalha Naval. O joguinho fala que eu tenho uma malha lá, onde eu posiciono navios, tanques, submarinos e vou atirar, fazer tiros de mísseis, bombas, nisso aqui. E sempre falo uma coordenada, um valor para a horizontal, um valor para a vertical. Lembrando que algumas versões eu tenho uma das colunas, em vez de números, eu uso letras. Eu vou usar aqui tanto para o eixo vertical como o horizontal, vou usar números. Então lancei uma bomba, tá ali. Ela acertou o navio do adversário. Mas qual seria a coordenada na hora que eu falar esse lançamento? Então o primeiro valor seria horizontal, 2 para horizontal e 2 para o vertical. Então, o primeiro lançamento, a primeira bomba, tem lá 2 na horizontal e 2 para a vertical. Lancei um segundo, segunda bomba. Qual a coordenada desse lançamento? Lá, 7 para a horizontal, 14 para a vertical. Um outro lançamento. Quais são as coordenadas desse lançamento? 10 para a horizontal e 11 para a vertical. Vamos trazer essa ideia agora para a matemática. Então, a representação de um ponto no plano cartesiano utiliza duas coordenadas referenciais, sendo a primeira x, denominada de abscissa, do ponto, e a segunda a coordenada y, chamada de ordenada do ponto. Esse par de coordenadas é representado por xy, recebe o nome de par ordenado. Para facilitar nossa construção, eu vou usar uma malha quadriculada, onde todos os espaços são iguais. O eixo horizontal está aqui, o eixo vertical. Lembrando que é um pouquinho diferente do jogo, porque na matemática eu uso tanto valores positivos como valores negativos. O eixo horizontal eu vou determinar de x. Então, x será todos os valores na horizontal. E esse eixo recebe o nome de abscissa. O eixo vertical, eu vou dar o nome de y, que recebe o nome de ordenada. Então, x abscissa, todos os valores na horizontal. Y ordenada, todos os valores na vertical. Todo ponto, eu escrevo primeiro o valor do x, em seguida o valor do y. Sempre assim. Valor do x, em seguida o valor do y. Então temos aqui chamado plano cartesiano, o valor do x horizontal, o valor do y vertical. O ponto de encontro dessas duas retas, vertical e horizontal, x e y, eu vou determinar como origem, é o valor inicial, o ponto de partida. Então, o ponto de encontro eu vou chamar de 0. E vou fazer o quê? Numerar a partir da direita todos os valores positivos. Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, à direita do zero no eixo x são sempre os valores positivos. À esquerda do zero no eixo x tem os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Lembrando que aqui eu estou usando apenas números inteiros, mas eu poderia representar na reta numérica todos os números racionais, frações, números decimais, até números com raízes e tudo mais. No eixo y, acima do zero, tem os valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5. No eixo y, abaixo do zero, tem os valores negativos. Menos 1,
menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Infinitamente, tanto para a direita, como para a esquerda, para cima ou para baixo. Note que eu usei essa malha quadriculada para que os valores tenham sempre a mesma distância entre si, para facilitar o nosso desenho. Todos os pontos que pertencerem a esse quadrado, esse retângulo amarelo, eu falar que ele pertence ao primeiro quadrante. Aqui. Todos os pontos que pertencerem a esse retângulo, eu falar que ele é o segundo quadrante, pertence ao segundo quadrante. Todos os pontos que pertencem a essa região amarela vão pertencer ao terceiro quadrante. Todos os pontos que pertencem a esse retângulo vão pertencer ao quarto quadrante. A ordem dos quadrantes sempre segue o sentido anti-horário, sentido contrário do relógio. Um exemplo. O ponto A. Vou determinar esse ponto A no plano cartesiano. 2 para x, 3 para o y. Então, primeiro eu procuro o valor do x, 2. Faço uma paralela ao eixo y. Está aqui. Depois eu procuro o valor no eixo y, 3. Faço uma paralela ao eixo x. O ponto de encontro dessas duas retas paralelas, eu vou determinar o ponto A. Está aqui. Ponto A. Um outro ponto. Ponto B. Menos 2 para x, 5 para o y. Lembrando que o primeiro valor é do x, o segundo valor do y. Procuro x menos 2. Faço uma paralela até encontrar a paralela do 5 para o y. Está aqui. Nosso ponto B. Terceiro exemplo. Ponto C. Menos 2 para x, menos 3 para o y. Então, lá, menos 2 para x, menos 3 para o y. Nosso ponto C. Está aqui. Ponto D. 4 para x, menos 3 para o y. Lá, 4 para x, menos 3 para o y. Esse é o nosso ponto D. Olha agora, coloquei um ponto no plano, chamei de ponto E, vou fazer o contrário. Quais são as coordenadas desse ponto E? Lembrando que o primeiro valor é do x, o segundo valor do y. Vou fazer uma paralela lá até encontrar o 7. Faço uma paralela, encontro o 1. Então, as coordenadas desse ponto E, vou escrever, coordenada do ponto E é 7 para x e 1 para o y. Então, nota que eu posso tanto dar as coordenadas e pedir para colocar o ponto, ou dar o ponto e pedir as coordenadas. Ponto F. 0 para x e 4 para o y. Se é 0 para x, ele não vai nem deslocar nem para a esquerda, nem para a direita. Vai ficar na origem. E vai encontrar o 4, então vai subir. Olha lá, tem que encontrar o 4 no eixo y. Então, está aqui. Nosso ponto F. 0 para x e 4 para o y. Se é 0 para x, não desloca nem para a direita e nem para a esquerda. E esse ponto, o ponto F, pertence ao eixo y, ao eixo das ordenadas, que está sobre o eixo. Ponto G. Menos 3 para o x, 0 para o y. Então, o primeiro é o menos 3 no x. Se é 0 para o y, não vai subir nem descer. Vai ficar na origem. Olha lá, menos 3 para o x
e 0 para o y. Então, esse ponto que eu chamei de G, ele pertence ao eixo x, ou o eixo das abscissas. O ponto A, voltando ao ponto A. O ponto A, eu posso falar que ele pertence ao primeiro quadrante. O valor de x e y sempre são positivos. Ponto B, eu falo que o ponto B pertence ao segundo quadrante. O valor do x sempre negativo e do y sempre positivo. O ponto C, ele pertence ao terceiro quadrante. Tanto o valor de x como o valor de y, ambos são negativos. O ponto D, ele pertence ao quarto quadrante. O valor de x positivo e o valor do y negativo. O ponto E pertence ao primeiro quadrante. O ponto F não pertence nem ao primeiro nem ao segundo quadrante, mas sim pertence ao eixo y, o eixo das ordenadas, está sobre o eixo. O ponto G pertence ao eixo das abscissas, ou seja, pertence ao eixo x, horizontal. Então, está aqui uma aula de introdução do plano cartesiano. Muito obrigado e até a próxima aula.